O que será que uma equipe de quase 300 pessoas no processo de transição governamental quer dizer para a gente? Eu tenho a minha intuição e, infelizmente, não são das melhores. Isso mostra um retorno do inchaço do governo. Se a transição já está desse jeito, imagina como vai ser esse governo. Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde a gente sempre vai falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. E ultimamente, com tudo que a gente tem vivido em relação à política, com toda essa tensão, a gente tem falado muito mais sobre isso. Bora comigo, pessoal! Totalmente ao contrário do que eu coloquei na thumb, ou seja, essa imagem que vocês viram de 300, porque esses 300 da imagem, eles são heróis. Eles lutaram pelo povo deles, eles guerrearam para que eles conquistassem a liberdade e o seu espaço. Só que hoje a gente já está com a equipe de transição do suposto eleito, né, a presidente, já está fazendo todo o processo e esse processo já chegou a quase 300 pessoas. Isso mostra muito do que pode vir a ser o governo, na verdade, do que já está sendo o próximo governo. Porque na equipe de transição, com esse aumento substancial, sem a necessidade. Por que eu falo sem a necessidade? No governo atual, que está aí chegando ao seu fim, eu espero que não, mas está chegando ao seu fim, foram utilizados apenas 31 pessoas para poder fazer o processo de transição. Ou seja, 10% do que o atual está utilizando. Existe uma legislação que fala que o processo de transição pode ser com até 50 pessoas, se eu não me engano, de forma remunerada. E o que vier a mais seria uma forma de ajuda, voluntário, coisa que eu sinceramente não acredito que está acontecendo. Você acredita? Aproveitando, coloca aqui embaixo se você acredita que essa quantidade excedente é ou não voluntário desse processo. Aproveita, dá um joinha para me ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no meu canal. Isso que está sendo feito na transição, eu acredito que está apresentando tudo de ruim, aquela receita velha e pronta e estragada. Infelizmente é isso aí. Tudo que a gente viu nos governos passados, um estado inchado. Por que eu entro sempre nesse assunto? Vamos fazer uma conta básica. Você trabalha, se você tem mais alguém na família que trabalha e te ajuda, vocês têm um orçamento. Esse orçamento é o orçamento que vocês têm que se enquadrar para viver. O governo anterior, o que ele fazia? Vamos supor, você tem um orçamento de X. Você queria conquistar mais coisas. O que você fazia? Ou você se desenvolvia melhor no trabalho, por exemplo, se você trabalha por comissão, você procurava aumentar o número de vendas para você aumentar seu ganho. Se você não tinha como fazer isso, seu salário é único, você pega e desenvolve algum trabalho à parte, vende alguma coisa, né, ou faz algum serviço no final de semana, amplia a sua área profissional para você aumentar seu ganho e, consequentemente, você poder conquistar aquilo que você almeja que está acima do seu orçamento. Isso é o que o governo atual, o governo do Bolsonaro, fez. O que o governo novo quer fazer? Olha, a gente precisa ter um aumento de gasto e esse aumento de gasto tem que ser permitido porque eu vou estourar tudo. Só que eu não vou arrecadar mais, eu quero me endividar mais. Ou seja, pessoal, isso vai trazer de volta inflação, desemprego, porque isso vai afetar diretamente a fonte pagadora. Provavelmente vai ter que aumentar os impostos. Aumentando os impostos vai dificultar a vida de todo mundo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse assunto vai se estender e ele é muito longo. O que eu quero falar mais é dessa parte básica. Eu não concordo, eu não acredito que isso vá nos ajudar de alguma maneira. Com essa ampliação do Estado, a gente vai sair de um número de ministérios e vai aumentar, pelo menos em mais 10, 11, já nem se sabe quantos ministérios a mais que vai ter. Então isso a gente já consegue notar pela equipe de transição, que era necessário ter 50, já chegou a 300, né? Ou está quase chegando a 300.
e a quantidade de ministérios, sendo que pode ser utilizado dentro de outros ministérios. Isso é o quê? É o governo aumentando a máquina pública, inchando, colocando mais gente para dentro. Porque criar um ministério não é simplesmente ir lá e colocar um ministro. Embaixo desse ministro, esse guarda-chuva chamado ministro, existe uma infinidade de pessoas trabalhando. Ou, pelo menos, dizem estar trabalhando. Né? Alguns pode até ser, mas será que todo mundo? Aí é que entra o tal chamado cabide de emprego. Uma quantidade enorme de pessoas trabalhando para o governo, sendo que o governo não gera riqueza, para atrapalhar os geradores de riqueza, que são as empresas privadas, a aumentar os seus lucros, o seu faturamento, porque se elas aumentam o seu lucro, o seu faturamento, elas ampliam. Se elas ampliam, elas precisam de mais profissional. Mais profissional, mais gente trabalhando, diminui a taxa de desemprego. Isso é um ciclo virtuoso, isso é um ciclo positivo, isso é um ciclo bom quando você tem essa melhora. Mas o que vai acontecer seguindo essa receita velha, é exatamente o contrário. É um ciclo ruim, é um ciclo de problemas, onde um problema vai escalando em outro e em pouco tempo a gente pode estar virando uma Argentina e logo depois o próximo passo é ali na Venezuela. E aí, durante todo o processo eleitoral, a gente viu um grande número de pessoas, mas as pessoas que sempre fizeram parte da patota, sempre fizeram parte do meio, mas que tem um nome forte, Pércio Arida, Fernando Henrique, entre outros, falando que o Dilma, o suposto eleito, faria um trabalho pragmático. Ele respeitaria todas as questões constituintes, toda a parte econômica, enfim. Ele seguiria o que ele começou lá em 2002, mas na verdade, exatamente por esse motivo que eu estou chamando ele de Dilma, ele está seguindo mais a ideia da época da Dilma, que nada mais, nada menos é do que ele por trás na época da Dilma. Parece confuso, mas não é não. Na verdade, todos os 16 anos de governo de PT girou em torno dele. Ele controlava, eu acredito que era simplesmente isso, ele controlava tudo. E aí agora essas pessoas, repórteres econômicos e várias outras pessoas, vêm dizer que estão arrependidos, estão pulando fora do barco. Já teve um até que disse boa sorte, né? Mas o que eu entendo disso tudo, sabe o que é? É que eles sempre querem se posicionar para chamar a atenção. No governo anterior, eles não tinham os holofotes para eles, porque tudo estava acontecendo de forma positiva, tudo estava funcionando. Né? Então eles tinham que atacar uma pessoa, que era o ataque direto que o Bolsonaro sofria. Sempre a pessoa Bolsonaro, genocida, homofóbico, racista, entre outros adjetivos, né, que eu não sei nem se eu devia estar falando aqui, mas diversos adjetivos, mas que na prática, eu, pelo menos as pesquisas que eu fiz, não aconteciam. E eu não acredito que era isso que acontecia. O que eles vendiam o tempo inteiro era uma propaganda. Se repetia mais de 1000 vezes para que aquilo se tornasse uma verdade. E aí isso não necessariamente se tornou uma verdade. Isso se tornou uma coisa comum. É muito fácil hoje. As palavras, apesar de terem muito poder, todo mundo chama todo mundo do que quer o tempo inteiro, e isso eles falam que é democrático. Isso, para mim, é um erro. A gente tem que ter o respeito. Mas a ideia eles sempre se colocam como oposição. Eles queriam a volta do PT, eles queriam a volta do Dilma, para que eles começassem a aparecer novamente, porque eles estavam no ostracismo. Eles estavam simplesmente desaparecidos, ninguém lembrava mais deles, ninguém dava mais importância. E aí eles agora estão se sentindo no direito de ter importância. Inclusive as reportagens que agora começaram a querer questionar. Mas a gente acreditava que ele viria para poder ajudar, para resolver. Pura balela. Você pode ver todos os vídeos em que o Dilma se apresentava, ele vivia falando que ele ia estourar teto de gasto. Teto de gasto para quê? A gente tem que pensar no social. Né? Ele vivia falando que ia desenvolver o desarmamento, ou seja, as pessoas pararem de ter o direito de se defender. Você pode até ser contra a arma, você não é obrigado a comprar uma arma, mas a pessoa que quer se defender, ela tem esse direito. Ela deveria ter até de forma mais fácil e mais simples, assim como acontece num país
co-irmão nosso, que é os Estados Unidos, onde a grande maioria dos estados as pessoas têm muito mais facilidade e tem muito menos assassinato do que no Brasil. Aqui a gente sabe muito bem quem tem as melhores armas, né? A gente não precisa ficar falando demais sobre isso. E aí eu me preocupo com o que mais tem para vir. Ideologia de gênero, acabar com a família, atacar as religiões. Então, os cristãos de forma geral, eu como católico, você que está aí me ouvindo que talvez seja um evangélico ou qualquer outro tipo de cristão, tá? A gente não está aqui para falar de A ou B, mas são pessoas que vão sofrer o mesmo problema. Por que isso tudo acontece? Eles querem destruir de dentro para fora, porque o cristianismo é a base da família, porque a família ela é gerada e guiada por valores esses que vêm do aprendizado do cristianismo, não é? O que se fala muito do judaico-cristão. São raízes que a gente tem de mais de 2000 anos, em que faz parte do nosso dia a dia, e isso sempre atrapalhou essas pessoas a conquistarem tudo que elas querem. Então eles precisam de destruir isso de dentro para fora, quer você acredite ou não. E aí eu volto para você e digo o seguinte: eles com esse papinho, pelo menos a mim, não engana, porque eu vi todas as vezes, e olha que eu não suporto nem ouvir a voz do Dilma, tá? E eu vi várias vezes e ouvi várias vezes nos seus pronunciamentos ele dizendo que ia fazer isso tudo. Aí agora alguém vem querer dizer que achava que ele não faria? Só pode ser brincadeira. Por isso que eu digo que, na verdade, a intenção deles sempre é ter o holofote. Eles queriam voltar a ter os holofotes. E como voltar a ter os holofotes? Né? Antes eles atacavam a pessoa, agora eles vão ter muito mais assunto para falar, porque as consequências virão. Se tudo continuar do jeito que está, né? Se todo esse protesto que tem sido feito pelo povo brasileiro não nos trazer, não vier até nós, não trazer para a gente, não trouxer para a gente resultados melhores, né? Uma coisa mais justa, o que a gente quer é mais transparência, pelo menos eu entendo assim, o que o povo está na rua reivindicando é por mais transparência, muito mais segurança no que está acontecendo, porque eu estou vendo muita gente reivindicando isso, mas eu não estou vendo ninguém indo para a rua para proteger o suposto ganhador do pleito. O que você acha disso tudo? Eu estou falando uma grande besteira? Para você isso é o que? Teoria da conspiração? Será que é? Muitas das coisas que estão acontecendo hoje, não tem muito tempo atrás, a maioria das pessoas achavam que era uma teoria da conspiração. E hoje está sendo tratado tudo como uma coisa muito normal. Tá? Então a gente vem analisando isso tudo, vê o dólar. O dólar está subindo sem parar, a bolsa está caindo. E aí tem um espertão, né, o bonitão, que votou, né, que fez lá o L, que votou no Dilma, e vem falar, mas eu não como dólar. Só para sua informação, combustível, café, o pãozinho que você come. Hoje o mundo ele é interligado de forma geral. Se o dólar sofre, a população vai sofrer, que boa parte do que você come, boa parte do que você utiliza no dia a dia, ele é baseado no custo com dólar. Aumenta o custo do dólar, aumenta o custo de tudo. Não ache você que tudo é feito aqui dentro, até porque a gente não é autossuficiente para produzir tudo e hoje em dia praticamente país nenhum consegue sobreviver sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo e por isso que todo mundo quer vir para o Brasil devido às nossas riquezas, só que a gente não pode entregar as nossas riquezas assim, tá certo? Me diz o que você acha. Você acredita que esse processo de transição vai funcionar? Você acredita que o próximo governo que está querendo inchar a máquina pública vai funcionar? Eu, infelizmente, não acredito. E eu estou tentando me preparar para o pior. Um grande abraço e até a próxima. Fui!